Reinaldo, ontem a gente comentou sobre o senador Alessandro Vieira, que ele protocolou o requerimento de abertura de uma CPI para investigar as relações de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com Daniel Worcaro, que é o dono do Banco Master. Ele fez um anúncio nas redes sociais na noite de ontem, falou o seguinte, protocolamos agora com 35 assinaturas o requerimento de CPI específica para apurar as condutas dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no caso Master. Agora começa o trabalho para a efetiva instalação da comissão. A justiça deve ser igual para todos. E, na sequência, ele publicou também a lista com o nome dos senadores que assinaram esse requerimento. Está aí na tela para a gente poder ver e também para você comentar. Isso. Eu não consigo enxergar daqui, porque eu sou completamente míope, mas muito míope. Vocês não têm noção do tamanho da miopia. Mas parece que o Flávio Bolsonaro assinou também. Ontem, no começo, não tinha assinado, aí assinou, só confirme para mim. Confirma para o Rafael, que o Rafael confirma para nós, a produção. Veja só, e ele escreve no requerimento: 2 ministros do Supremo Tribunal Federal encontram-se no centro de um dos maiores escândalos financeiros e institucionais da história republicana do Brasil. Não se trata de revisão de decisões judiciais. Trata-se, pura e simplesmente, da afirmação de que os mais altos cargos da República impõem os mais altos padrões de conduta e de que, quando esses padrões são colocados em dúvida por fatos concretos e graves, é dever do parlamento apurar. Bom, vamos ver se o Davi Alcolumbre vai abrir essa CPI. Agora, quando se diz 2 ministros do Supremo Tribunal Federal encontram-se no centro de um dos maiores escândalos financeiros e institucionais da história da República, você já não tem mais investigação. A investigação começa pela conclusão. Sendo objetivo. Eu acho que eles são o centro do escândalo do Master. Obviamente, não acho que ele seja o centro do escândalo do Master. No caso do Dias Toffoli, há uma investigação que está em curso, sobre a Maridite, a empresa lá da família, Parece que tudo antecede a coisa, mas não sei. Isso está em apuração. Isso está em apuração. Não acho que ele seja um centro do escândalo. Agora, é um requerimento que já começa pela conclusão. O Alcolumbre vai concordar. Eu tendo a achar que nesses termos, não. Mas não estou na cabeça do Alcolumbre. O Flávio assinou, mas notem que o Flávio está em relação a isso. É claro que ele atacou o Alexandre, claro que está insatisfeito com o Supremo e não sei o quê, mas ele também está um pouco jogando ali na linha, vou fazer a linha do moderado. Não vou avançar na garganta do Supremo, porque eu não quero passar ao processo político, não quero passar aos mercados a ideia de que, se eu vencer, eu vou apostar na instabilidade entre os poderes, na instabilidade institucional. Então, ele tem quem possa radicalizar por ele. Eu estou convicto, e até vou escrever um texto a respeito, que esse Flávio mais moderado, esse Flávio fofo, esse Flávio ursinho blau blau, olha como eu sou velho, depois vocês procurem quem é o ursinho blau blau, esse Flávio ursinho blau blau é falso. Se fosse verdadeiro, se a conversão da extrema-direita fosse verdadeira, eles teriam ao menos dado a chance ao Tarcísio. Não que o Tarcísio também não compartilhe das mesmas coisas, mas o próprio mercado via como algo mais moderado. O próprio Eduardo disse: o Tarcísio não é exatamente a direita que a gente quer, quando forçou para ser alguém da família. Então o Flávio está tentando ser o ursinho blau blau. Fofo,
e tal. Não acho que seja. Acho que se procura um pouco repetir aquilo que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Né? Só que ali foi o Trump ele mesmo que voltou. Aqui a nossa institucionalidade não permitiu a volta do mesmo. Permitiu a volta da cópia, mas que tem a marca original. Né? E, portanto, acho que sim, haverá crise institucional se eventualmente vencer. É a minha leitura. Ele já disse que vai dar indulto para o pai e para todo mundo, e que se o Supremo não aceitar, vai atropelar o Supremo. Mas, por enquanto, ele assina uma CPI, mas também não parte para a pancadaria. Né? Deixa a pancadaria para os outros, porque ele tem de fazer um pouco, às vezes, do moderado. Né? Porque há quem possa radicalizar por ele. Né? É isso. Só confirmar então a informação, você já deu aí, de fato, o senador Flávio Bolsonaro assinou a CPI. Ele assinou só depois que já tinham as 27 assinaturas mínimas exigidas. Segundo ele assinou, mas fez essa assinatura depois por conta que ele queria fazer um requerimento para incluir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E se eu posso fazer também uma referência um pouco antiga, não tão antiga quanto o Sim Blau Blau, mas é porque você falou aí, eu lembrei, né? Flavinho Paz e Amor. Talvez venha aí para as eleições o Flavinho Paz e Amor. Essa também você tem que ter um pouquinho, não tanto quanto o Sim Blau Blau, mas tem que também ter um pouquinho de idade. Exatamente. Não, e é engraçado, né? Ele queria botar o Galípolo na CPI e o Roberto Campos Neto não? Exatamente. O Roberto Campos Neto não, porque afinal de contas, boa parte do que aconteceu aliás, foi o Gabriel Galípolo, foram Gabriel Galípolo e Fernando Haddad que tomaram as providências. Não, e não que eu esteja dizendo, deixa claro isso também. Se você achar, fala assim, Reinaldo, você acha, eu não sei, mas assim, na sua opinião, sem qualquer informação, conhecimento de bastidores, você acha que o Roberto Campos Neto conspirou com o Vorcargo? Eu acho que não. Sabe o que eu acho? E isso eu quero insistir aqui, e tenho insistido muito nisso. Eu acho que as regras do Banco Central são muito frouxas. Eu falo isso desde o primeiro dia. Acho que as regras da CVM são muito frouxas. Nós não temos um Banco Central autônomo? Não estou contra a autonomia. Também não sou autonomista, não acho que isso tenha essa importância que se diz, até porque sempre que se fala de autonomia do Banco Central, eu pergunto, autonomia em relação a quem? Ontem mesmo nós tratamos aqui, como é que é? Os mercados já dizem que agora, com o petróleo subindo, não dá para iniciar a queda de juro, a maioria apostava que ia cair meio, já estão apostando, e nós sabemos que o Banco Central vai fazer no dia aquilo que o mercado disser que é para fazer. Banco Central é o rabo que balança o cachorro, não é o cachorro que balança o rabo. Agora, um Banco Central autônomo, as regras que permitiram que tudo acontecesse continuam as mesmas. Ou não continuam? Aliás, fizeram uma sindicância interna, concluíram essa sindicância interna e mandaram para o TCU. Não conhecemos o resultado ainda. Né? Agora, eu acho que precisa mudar alguma coisa por ali, né? Algumas regras. O sistema que a gente tem permite que se impeça que aconteça? Se aconteceu com as regras então vigentes, considerando que as regras vigentes são as mesmas, eu não apostaria um mindinho que não possa estar acontecendo de novo nas lambanças. Não? Não sei de nada, só estou falando. Tem que rever regra, né? Então, assim, chama também o Roberto Campos Neto, chama não sei o quê. Isso é criar o climão, país mergulhado no mar de lama, que não sei o quê. Todo mundo sabe que esse clima sempre privilegia, digamos assim, saídas reacionárias. Isso é histórico no Brasil. Né?
disse ontem, foi 54, Carlos Lacerda foi 64, golpe militar, 2013 a 2017, passando pela Lava Jato a partir de 2014, com a eleição de Bolsonaro. Né? É preciso que, assim, o Lula teve mensalão, sobreviveu, mas a economia era outra, o Congresso era outro, tudo era outro. Eu escrevi um textão no Metrópolis a respeito.